Hoje nós voltamos para cantar mais uma vez com o entendimento da palavra, amém? Sempre bom exaltar a palavra de Deus e saber que essa palavra é o que nos mantém vivos. É o que nos sustenta, é o que nos alimenta, é o que nos faz existir. Deixa só abrir um texto que eu estava procurando. No Salmo 119, versículo 130. Podem sentar, perdão. O salmista diz que a revelação das palavras de Deus trazem para nós esclarecimento e entendimento. E ela traz entendimento para quem é simples, para quem acha, não, a revelação da palavra de Deus é algo muito profundo. Eu sei que Deus, o conhecimento da parte de Deus é algo inatingível. É muito alto, muito profundo para a sabedoria simples humana compreender tudo da divindade. Amém? Que Paulo diz, profundidade da riqueza, tanto do conhecimento quanto da sabedoria de Deus. Quão inescrutáveis são, ou seja, como eu consigo investigar sem chegar a uma conclusão final? Eu não consigo, eu vejo, ele é completo do início ao fim, mas quando eu conheço uma revelação da parte de Deus, sempre tem muito mais por conhecer. E era essa a expressão, inescrutível, inexplicável. O que Paulo viu sobre a revelação do céu, que ele diz que tinha, se era algo que ele pudesse se orgulhar, era de uma revelação de um homem que foi até o terceiro céu e conheceu coisas que não conseguia dizer nas palavras da sabedoria humana. Disso ele se gloriaria, das revelações insondáveis, indescritíveis, das quais ele teve parte. E a gente sabe que esse homem a quem ele se orgulhava de ter sido, era ele mesmo. Porque Paulo foi visitado pela presença de Jesus Cristo, ressuscitado, para ensinar como a igreja devia viver. Amém? E a palavra de Deus, ela tem um impacto na minha e na sua vida, sim ou não? E se você é seguidor da palavra de Deus, que costuma meditar, amar a palavra de Deus, você sabe o impacto que ela tem. E uma das coisas que se a gente pode dar o nome nessa ministração é o impacto das Escrituras. O que foi que ela fez na nossa vida? O que foi que o conhecimento chegou para mim, para você, trazendo a revelação da vontade de Deus? O que foi que causou? Causou literalmente uma revolução na nossa história. A gente vive a história da humanidade antes de Cristo e depois de Cristo. E Cristo é a personificação das Escrituras, da palavra de Deus. Esse livro que a gente hoje tem, como Bíblia, como a Escritura Sagrada, que a gente guarda e leva para onde a gente vai, ela é sobre uma pessoa. Ela é algo aqui natural, mas ela fala realmente de Jesus. A Bíblia é algo escrito, mas ela fala da pessoa de Jesus. A revelação plena de Deus está em Cristo. Amém? E Ele é o Verbo vivo que se fez carne, que veio habitar entre nós, e o impacto dessa palavra viva mudou a história da nossa vida. Uma vez pecadores, seguidores para o inferno com tripa e tudo, hoje somos família de Deus, nova criatura, herdeiros de toda a herança da família de Deus e participantes da natureza divina. Esse foi o impacto das Escrituras na nossa vida. O conhecimento de que isso chegou para nós. Amém? A Escritura revelou o plano secreto de Deus que estava oculto das gerações anteriores em Cristo, e por causa das Escrituras, porque alguém trouxe a mensagem do Evangelho da Paz para a gente recebeu a revelação e isso impactou a nossa vida, gerou salvação, gerou vida eterna, amém? E a palavra a gente vai abrir, hoje estamos na escola dominical, bíblica dominical, olha, eu sempre gostei de dizer isso. Estamos na escola bíblica dominical. Você vai abrir sua Bíblia, você vai anotar o seu texto. Eu me lembro que das minhas criancices, o tio da turminha das crianças, e era separado os meninos das meninas, porque os meninos sempre eram muito mais inteligentes. Aí o professor também era muito top, e ele ensinou a gente esse negócio que a gente tinha, uma brincadeira, ele dizia, qualquer coisa que a gente afirmasse, ele dizia, vamos na Bíblia, para ver se isso é bom. Vamos na Bíblia para ver se isso é verdade. E amados, isso foi um tempo muito bom na minha infância, do meu professor de escola dominical, me ensinando e dizendo, e graças a Deus, Deus colocou 2 homens de Deus, aptos, cheios da palavra de Deus, cheios do Espírito Santo, e avivados com paciência para ensinar um bando de coisinha abençoada. Pensa numa raridade.
Eu vou falar de mim e da minha turma. Meu amigo, era barra pesada. O irmão tinha que ser ungido, cheio do Espírito Santo e cheio de graça, viu? Porque se ele não animasse essa turma, ele apanhava. Para você ter uma noção de como era essa classe de criança, com o professor da escola dominical. Mas, amados, graças a Deus pela intimidade que eles trouxeram da palavra para uma brincadeira cotidiana da gente. E a gente, de vez em quando, brincava, né? Para ver quem achava primeiro o versículo. Eu amo a palavra de Deus. E eu gosto demais, eu me lembro dos aniversários, né? As escolas bíblicas animadas. Irmã Isabel lembra disso também. Ela ensinava a criançada a responder logo, né? O dirigente estava lá perguntando, e o menino lá, o menorzinho, às vezes o camarada grandão, feito irmão César, não sabia dizer o versículo, mas o pequenininho sabia, por causa da lição, de um impacto da palavra para a vida dessas crianças, amados. E não é errado você querer isso também para você. E deixa eu te estimular. Do jeito que você se animou pela primeira vez que você ouviu a palavra de Deus, que abriu os teus olhos e brilhou e disse, uau, é isso que eu quero. Continua com esse mesmo brilho. Continua com essa mesma vivacidade ao receber da palavra de Deus, amados. Porque o jeito que nós recepcionamos a palavra de Deus ouvida é o jeito que a gente está acalentando com fé aquilo que Deus diz como palavra dele mesmo. E sabe, a Bíblia diz, e Jesus ensinando sobre isso, ele diz que nós devemos receber o reino de Deus como as crianças. Se comportar no reino de Deus como criança, mas assim, fazendo tudo coisa de menino, brigando, chorando. Não é isso não. É recebendo na totalidade aquilo que Deus diz. O que ele diz, eu acredito, ponto. E como dizia Priscila, filha do pastor Cícero, pronto final. Não era ponto final, ela dizia, e pronto final. Então, quando Deus fala, está pronto o final. Então, amados, recebe com a mesma alegria, recebe com esse mesmo entendimento, com o mesmo entusiasmo, como se você estivesse lendo para tirar 10 numa prova do Enem, que você estuda e vai praticar aquela prova de um concurso e você literalmente cola a sua pálpebra na sobrancelha e fica acordado até aprender. Não é assim que você faz para passar no concurso? Você está ávido por aquela posição, você estuda tudo, pega tudo e não deixa nenhum detalhe passar. Nessa escola bíblica dominical, nessa grande sala de aula hoje, vamos ficar com essa pálpebra atenta, o coração aberto, para receber da palavra de Deus o impacto da palavra. E assim, amados, por mais que você saiba, e eu estou vendo aqui, a maioria já são dos antigos da igreja, a igreja ela se renova com o público. Sempre tem gente nova chegando para assistir um culto. Sempre tem alguém que não sabe tudo, e talvez você que ouviu tudo já sabe alguma coisa ou grande coisa, talvez ache pequena a informação, mas a palavra por si só, ela é poderosa. E não é o canal que é poderoso, mas a palavra que é ungida. Amém? A glória é de Deus, a glória e exaltação à palavra de Deus, é isso que nós vamos fazer, amados. Mas o canal também é uma Coca-Cola gelada, no mínimo. Porque você não vai falar, e assim o texto da palavra diz, que ninguém diz que Jesus é Senhor, se não for pelo Espírito de Deus. Amém? Então, homens e mulheres ungidas que chegarem aqui, vão falar versículos que talvez você diga, sei até as 25 mil versões, em 30 idiomas. Receba a palavra de Deus como palavra de Deus. Amém? E seja impactado pela vida da palavra. Amém? Isaías 55, 10, 11. E eu estou aprendendo a mexer na minha Bíblia, que estava guardada, a minha Bíblia de estudos. Porque a outra foi levada. Aí eu estou... a minha Bíblia foi deixada para trás, né? E alguém está usufruindo do conhecimento da palavra. Isaías 55, 10, agora, por obrigatoriedade, porque a Bíblia do pastor é oficial agora, Almeida Corrigida Fiel, vamos seguir essa mesma leitura. Amém? Você não vai ficar com a sua tradicional, não, vai pela minha. No dia que você vier pregar, você pega pela sua. Graças a Deus o computador tem ali algumas versões. Isaías 55, 10 e 11. Porque assim como desce dos céus a chuva e a neve, e não voltam para lá, mas regam a terra e a fazem germinar e produzir, e dá semente ao que semeia, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca.
ela não voltará para mim vazia, antes fará o que eu quero e prosperará naquilo para que a enviei. Isso é a palavra de Deus gerando vida. É o impacto da palavra mudando literalmente o curso natural das coisas, porque ela é sobrenatural. Amém? Você está entendendo isso aqui? Você está recebendo da parte de Deus esse entendimento? E isso é um impacto da palavra de Deus sobre a nossa inteligência. A palavra de Deus gera para nós uma inteligente fé. Uma fé que tem a racionalidade, mas ela não é baseada no conhecimento natural. Ela é baseada na revelação da palavra de Deus. Que o que Deus disse vai acontecer. Você pode repetir isso? Diga, o que Deus falou vai acontecer. Diga, eu sou prova viva disso. Amém? Você é um milagre, um dos maiores milagres, ou o maior milagre que Deus pode realizar na humanidade. Transformar um homem pecador, digno de morte e réu do inferno, para ser filho e filha de Deus. Esse é o maior milagre, um milagre da salvação. Cura representa para alguém, talvez, um milagre poderoso. Mas o maior milagre que alguém pode receber é um milagre de ser filho e filha de Deus. Ser participante da natureza divina e viver pela vida que o próprio Deus fez com que ele nascesse. Amém? Uma vida de propósito, uma vida de identidade com o próprio Deus. E as palavras de Deus não voltam para ele vazia. E ele disse que aquele que nele cresce, de modo nenhum seria lançado fora e de modo nenhum perderia o contato com aquilo que a gente chama de salvação. Se eu vou para o Senhor e invoco o seu nome, é assim que ele diz, aquele que clamar o nome do Senhor será o quê? Amém, ainda bem que você está aí. E lembra que a gente está na escola bíblica dominical? Então, você vai participar. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Não, é segunda, perdão. Não, primeira, eu estou na segunda. 1 Tessalonicenses 2, 13. Se você chegou, me espera. Por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebeste não como palavra de homens, mas segundo é na verdade como o quê? Palavra de Deus. Tudo o que alguém estiver pregando aqui, amado, e citar o texto bíblico é palavra de Deus. Isso é uma revelação muito profunda. O camarada está lendo a Bíblia, então ele está falando da palavra de Deus. Então quando ele estiver lendo a Bíblia, ou ela estiver lendo a Bíblia, e a palavra de Deus está sendo falada, proclamada, atente os seus ouvidos espirituais, abra, porque por mais simples que seja o texto, tem poder de vida, tem poder de revelação, vai estralar algo dentro de você se você estiver ligado no Espírito para receber o conhecimento de Deus. E para nós aqui, que não vivemos os dias de Jesus na terra, temos que crer para que esse texto seja realmente fiel ao que Deus quis dizer. E a fé vai fazer você entender isso. Porque não se explica as coisas que Jesus fez naturalmente, se não for pela fé. Se não for um homem guiado pelo que Deus queria que ele fosse. Amém? E a palavra de Deus nos guia para isso. Ela traz um impacto de que quando nós seguimos os seus princípios, ela muda os nossos resultados. Amém? A palavra de Deus, cumprida como prática de vida diária, ela traz resultados na nossa vida natural. Quem concorda com isso aqui? Que um dia você acreditou que você não precisava ficar doente todo o tempo, porque Jesus verdadeiramente levou sobre si cada uma das nossas enfermidades e carregou com as nossas dores, e você creu nisso de todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, e você rejeitou aquele sintoma que todo mundo está pegando. E você teve o que como resultado? Saúde. Porque se recebe pela fé.
ouvindo as palavras que você não estava lá. Isaías, quando profetizou, quase 700 anos antes do acontecimento de Cristo lá na cruz, ele viu Jesus e disse: ele certamente já levou. Ele não profetizou para o futuro, certamente ele levará sobre si, quando ele nascer, viver os 33 anos dele, ele vai fazer acontecer. Não, quando ele viu, Deus mostrou para ele, já feito. O impacto da revelação da palavra de Deus é que aquilo que Deus diz, já é. Amém? A gente ouvia muito isso do pastor Robson aqui. Quem crê, recebe. Quem crê, descansa. Quem crê, se diverte. Amém? Então, você crê na palavra de Deus? O impacto da entrada da palavra de Deus na nossa vida é a revelação da vontade de Deus. E a revelação da vontade de Deus é que vivamos para a glória dele. Amém? Isso gera para nós princípios de práticas da vida. Josué 1:8. Glória a Deus. Josué capítulo 1, verso 8. E o bom é que eu esqueci meu marca-texto lá, que eu ia abrir marcando os textos, que eu vou riscar minha Bíblia nova. Quero ver alguém carregar minha Bíblia riscada. Josué 1:8 diz assim a palavra de Deus: nunca se aparte da tua boca o livro dessa lei. Quando? Nunca. Mas é porque eu não tenho tempo, meu dia é muito corrido. Mas o acesso aqui, a ordem imperativa é nunca. De qualquer jeito você vai ter um acesso à palavra de Deus. Se você tem como prioridade agradar ao Senhor, busque esse acesso. Amém? Então, nunca se aparte da tua boca o livro dessa lei. Meditarás nela tanto de dia quanto de noite, para que com cuidado, para não deixar nada de fora, para não escolher só o que agrada, só não escolher aquilo que faz fácil, porque pede um sacrifício, uma autonegação, uma renúncia da sua própria vontade, mas com cuidado, façais conforme tudo quanto o quê? É o que está escrito na palavra que garante o resultado do que Deus disse. Amém? Você está notando que por palavras simples está chegando revelação e entendimento do que você já sabia, por causa da prática da palavra, meditando nela, não se desviando nunca, de jeito nenhum, de maneira qualidade nenhuma, fazendo aquilo que está escrito, vai ter o resultado da promessa do que está escrito. Vai viver o impacto das Escrituras. Amém? E gerando e tirando vida das Escrituras. Se a gente pode dizer também que esse impacto das Escrituras, através da revelação, vai fazer você viver uma vida de resultados positivos. Amém? Isso é bom para a gente. Graças a Deus, porque a gente já entra no lucro. Provérbios, capítulo 4. Graças a Deus pela Bíblia. E graças a Deus pela escola dominical, que faz você virar a Bíblia para um lado, para o outro. Um lado, para o outro. Aí você vai ficar craque. Daqui a pouco a gente vai perguntar em que número da página fica Abacuque. Não, amado. Capítulo 4 de Provérbios, eu ia dizer Apocalipse. Pelo amor de Deus, rapaz. Presta atenção. Capítulo 4, verso 20. Diz: meu filho, meu filho, esteja atento às minhas palavras. Esteja o quê? Amém. Vamos pegar um caminho aqui. Estar atento à palavra de Deus quer dizer você está aqui, agora, nesse instante, 11 horas e 4 minutos. E alguns milésimos de segundo para fazer os 5 minutos. Você está aqui. Sua mente está aqui. Seu coração está aqui.
Graças a Deus. Filho meu, atento às minhas palavras, esteja atento às minhas palavras e inclina os teus ouvidos às minhas afirmações. E no versículo 21 diz, não permitas que se separem dos teus olhos, guarda-as no íntimo do teu coração. E você vai ver mais para frente que a palavra de Deus fala do coração como sendo algo, como sendo teu bom tesouro. De onde você guarda o que é bom, e a Bíblia também diz que de onde procedem as guerras, as invejas, as porfias, as divisões? Do coração. Se eu guardo no coração a palavra de Deus, que é o cerne da minha vida, eu vou praticar o que a palavra de Deus diz. Eu só vou agir em alinhamento ou em concordância com o que a palavra tem, porque no meu bom tesouro e do meu bom tesouro eu tiro a palavra de Deus. E a palavra de Deus, a prática dela é perfeita, amém? Não tem falha na prática da palavra. A falta de resultado nunca é por falta de poder da palavra de ter resultado. Sempre é do praticante, saiba disso. E eu entro nesse contexto. Todas as vezes que eu me frustrei dizendo, rapaz, eu fui acreditar naquele versículo, fui praticar, vai ver se estava alinhado com tudo quanto está escrito. Em alguma maneira, Cláudio vacilou no contexto do que tudo quanto está escrito, e vacilou, e não teve o resultado, e ainda culpou Deus. Vai por mim, eu já fiz isso. Por falta de entendimento, por achar que eu estava certo e Deus errado. Quem já viu que na conta Deus nunca está errado? Quem sabe aqui? Amém, graças a Deus eu estou numa turma boa. Que classe abençoada. Amém? Glória a Deus. Você está aí, amado. Com esse conceito já é bom demais, porque quando a gente vai para a prática da palavra e se confronta e é afrontado por uma prática que a palavra está condenando, ou ela mandando fazer e a gente não está fazendo, não é falta de resultado da palavra, é falta do correto sendo praticado. O pastor João Roberto, ele costuma muitas vezes nas suas pregações dizer, mas não adianta fazer o que é certo, é fazer o que é certo do jeito certo. Está entendendo? Não é você ver, que legal, deixar tudo limpo, deixar tudo arrumado é certo, mas eu vou fazer do meu jeito. Não, amado, faz do jeito que é certo. Busca a orientação correta, faça o que é certo do jeito certo. Não basta você ter também só a intenção certa e não fazer o que é certo. Mas no meu coração eu creio, mas está praticando? Na minha mente eu entendo que isso é bom, mas está praticando? Porque Tiago diz, mais para frente a gente vai ler, que o ouvinte negligente não pratica. E quem é ouvinte negligente aqui? Levanta a mão. Ninguém, graças a Deus. Venha para cá que a gente vai orar por você. A pegadinha do pregador, né? Irmãos, vocês estão firmes? Sim! Vocês estão firmes e fortes como as muralhas de Jericó? Sim! Não, irmão, não. A muralha de Jericó caiu. Isso é a pegadinha do rema, tá? A prova do rema, você já perdeu ponto. Menos um aí para ele. Na aula da escola bíblica dominical. Presta atenção, irmão. Amém? Amados, esse tempo, olha como é bom e como é leve você ouvir a palavra e ensinar. Veja como é leve você corrigir algo em amor. Amém? E entenda isso, a palavra de Deus é simples assim. E às vezes a gente quer colocar, pintar um conhecimento além do conhecimento normal. Mas eu sei que a revelação da palavra é sobrenatural. O Espírito Santo é Deus e a divindade dentro de nós revelando a palavra que é viva e eficaz. Mas, amado, você não vai pintar nada nem trazer uma revelação extra da palavra de Deus. Alguém já escreveu alguns livros assim, uma revelação mais revelada do que a palavra de Deus. Tem alguns livros aí de algumas teologias aí. Uns anjos de luz que chegaram e trouxeram a revelação que Deus esqueceu por meio do Espírito Santo. Cuidado, não cai nessa, fica com a palavra. Eu estava ali dentro do gabinete vendo a biografia do apóstolo Bud. Amado, o apóstolo Bud, pastor Bud, alguns aqui não conheceram nem conviveram com ele, mas amado, pensa num homem simples, de um conhecimento de um caminhoneiro norte-americano.
para nós aqui um caminhoneiro desse que dirige carreta por aí. Um cara simples, para alguns até simples demais, mas que vivia na simplicidade da palavra. E ele fez questão de trazer o que Deus mandou ele falar para o Brasil, e ele se atinha ao texto. Às vezes nem falava direito a língua, mas ele se esforçou para falar o português de uma maneira bem correta, para que todo mundo entendesse. Ele dizia: ei, irmão, não inventa, fica com a palavra. Amém? Então, fica com a palavra, do jeito que o texto está escrito. A gente já entende que essas várias versões que hoje chegam na nossa mão, com o devido cuidado, para não ser todas muito bem aceitas, mas as que estão com o texto completo, estão hoje em dia trazendo uma linguagem mais compreensível para o tempo de hoje. Porque vós haveríeis de levar lá Luei, falar lá Luei, deixa para os antigos como o ex-presidente, né? Lembrarem dessa situação e falar Luei para que haveríeis de receber tudo. Então, essas coisas mudou para o contexto mais atual para que a gente compreenda. Então, cuidado com as versões, para que você receba a palavra, mas de todo jeito, fica com o texto escrito na Bíblia. Fica com a palavra, irmão, ele dizia. Se eu falar alguma coisa contra, fica com a palavra, diga: Bud, não fala heresia. Ele dizia isso. Então, cuidado para que você seja um praticante da palavra, um ouvinte da palavra, e a gente vai ler mais para frente, que o impacto das Escrituras traz nobreza para a gente, porque ela coloca filtros no nosso ouvido, na nossa mente, e pela palavra a gente vai começar a filtrar aquilo que a gente está ouvindo. Sim ou não? Você é um crente bereano de Vitória? Você investiga aquilo que está sendo dito. E deixa eu te dar um conselho: na escola bíblica dominical, traz uma caneta e um papel, ou no celular, anota aí, depois chega em casa, vou ver o que foi que aquele falador falou. Amém? Examine as Escrituras, porque examinando nela, você vai descobrir nela a vida eterna. Glória a Deus. Obrigado, Espírito Santo. Até o 22, Provérbios 4, 22. Porque são vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. Eu consigo ser atento, ou tenho o meu nível de atenção chamado para um nível de razoabilidade, né? Você não fica distraído, você fica atento, você ouve as instruções, e por isso chegar para você com toda a atenção do seu coração, você vai receber vida e saúde. Amém? Olha os benefícios de se estar num ambiente onde se fala a palavra de Deus. Amém? Vai te gerar saúde, gerar vida, vai te dar entendimento e vai abrir o seu entendimento para saber o que não receber. Amém? Graças a Deus. E as Escrituras, ela nos ajuda a discernir corretamente. Pela luz da palavra, que é o princípio que nos rege, nós podemos dizer e entender e distinguir: isso que está sendo dito não é bem assim, desse jeito. A palavra é a última conceituação da verdade. Amém? E conhecereis a verdade vos libertará. Mas Jesus disse que a palavra dele é aquilo que nos santifica, mas é santificação na verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Foi essa a oração de Jesus. Amém? Então, a verdade sobre todas as verdades é a palavra de Deus. Amém? E, como eu disse, ela nos ajuda a discernir. Hebreus capítulo 4. Verso 12. E ela é como esse filtro mesmo que vai passando pelo conhecimento da palavra, aquele conhecimento que está sendo dito no nosso dia a dia, que está sendo vivido, que está sendo propagado. Amém? Então, a palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 4, verso 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela não é parada nem estagnada, ela é viva e eficaz.
e mais penetrante do que qualquer espada, ou espada alguma de 2 fios, ou de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir. Se você conhece bem a palavra de Deus, se você maneja bem a palavra de Deus, você vai discernir as informações que chegam para você. Está vindo mais um surto por aí. Está vindo mais uma fase da pandemia. A pandemia panda agora. Vamos botar mais bicho aí nessa parada. Vai vir um vírus novo, resistente. Vai ter mais não sei quantas doses para você tomar. Se depender do mundo, que está adoecido pelo pecado, vai piorar. E a Bíblia diz que nos últimos dias, dias de trevas, Joel falou sobre isso. Dias de trevas e escuridão. Mas também a palavra de Deus diz que nesse tempo de escuridão e de trevas, onde os homens vão ser mais amantes de si mesmos do que do próprio Deus, tem um povo no meio do povo que vai ser cheio do Espírito Santo. Tem um povo que vai receber do Espírito os filhos, as filhas, os homens, as mulheres, os velhos e as senhoras. Estão desrespeitando. Os velhos podem respeitar. Está entendendo isso? No meio de um mundo de trevas, luz vai se levantar. No tempo de falta de conhecimento para quem não tem Deus, você vai receber a revelação do Espírito Santo. Você acredita nisso? Você acredita que nesse período você já está vendo sinalizações aí no mundo de algumas coisas? Você viu que se depender da mídia você não recebe toda a informação? Sim ou não? Porque ela é tendenciosa àquilo que agrada. Ela vai falar mais do que ele gosta, vai falar mal daquele que ele não gosta e vai omitir aquilo que está no meio. O que foi que causou? Como foi que aconteceu isso? Como foi que chegou a esse termo? Mas a palavra de Deus, ela é luz, amém? Ela é apta para você pegar no meio dessa confusão toda e dizer, Jesus, queres para mim não, não recebo isso, não é para minha vida, não é para minha casa, não é para minha família, isso não pega em mim, isso não chega na minha casa, eu não estou em crise, eu estou em... Sabem, amados? A gente sabe que a gente não pode ser desconecto dessas coisas que estão acontecendo no mundo, porque você está no mundo. Você precisa saber se mover, até para poder entrar em algum comércio, lidar com alguma coisa, você precisa saber o que está acontecendo aí fora. Mas você precisa principalmente saber do que está acontecendo lá em cima. Os céus não pararam. Os céus não foram impactados pela primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, seja lá quantas ondas teve, desde que um homem é homem e acontece alguma coisa de vez em quando, como pandemia. E o céu nunca fechou com um anjo gripado. Eu acho que é melhor a gente pensar nas coisas lá do alto, para trazer o céu à terra, para que a gente consiga até orar o Pai Nosso. Quem lembra do Pai Nosso? Seja feita a tua vontade aqui, como é no... Então... Como é que eu faço isso? Discernindo pela palavra de Deus. Porque ela divide, amados. Qual a intenção do coração? Você consegue ver alguém falando, por exemplo, eu quero e eu sei que você pode entender pelo Espírito, até pelo conhecimento que você tem da prática da gente aqui, que a gente está falando a palavra de Deus para o teu bem. Sim ou não? Se você não sabia disso, eu quero dizer, em nome de Jesus, de coração aberto, eu falo a palavra de Deus para que você cresça, para que você se desenvolva espiritualmente e até me passe na sua carreira cristã, porque eu estou correndo a minha carreira cristã, o meu chamado em Deus, e você vai correr a sua carreira com perseverança, com alegria e disponível, sabendo que há um alvo para você conquistar, amém? Sabendo que você vai alcançar em Cristo Jesus. Mas pode ser que alguém um dia, quem sabe, em alguma religião que não seja evangélica do verbo da vida, chegue aqui com má intenção, falando da palavra para tirar o que é seu, para vender milagres. Como você vai discernir isso? Ah, irmãos, primeiro eu vou tirar uma oferta aqui porque Deus quer curar pessoas. Eu vou levantar um momento de oração e de louvor a Deus, mas você vai trazer ofertas de R$1.000, porque Deus vai querer tocar a sua vida e vai fazer você ser sarado depois que você me der R$1.000. Eu vou passar aqui na tela o meu Pix e você vai, depois que eu ver que chegou, aí você recebe sua cura.
Aí se você não tem a palavra de Deus como filtro, você vai dizer o quê? Rapaz, eu já vi esse homem curando pessoas. Esse camarada já foi ungido e eu vi ele ressuscitar um defunto ali de 5 dias. Bateu o recorde de Jesus. Fez obras maiores. Rapaz, eu vou lá. Por uma necessidade, por alguma ocasião. Acontece ou não acontece isso? E tendo a palavra de Deus como filtro, você vai discernir com o conhecimento de Deus, porque você tem a mente de Cristo, amém? E por causa da mente de Cristo, você vai raciocinar como se Cristo raciocinasse através de você. Ou ele não raciocina? Claro que ele raciocina. E em você, é de verdade, pela fé, você tem a mente de Cristo. E ela é desvendada por meio da palavra. Amém? Graças a Deus. E a palavra, a escritura, o impacto dela na nossa vida, ela nos torna nobres examinadores da verdade. Porque você vai fazer o checklist. Quem já fez isso? César tem mania de fazer checklist. Ele me passou um texto aqui para eu ler, ainda não li. De fazer um checklist e preparar o ambiente, planejamento de manutenção. Vai chegar outra, tá vendo? Vai atualizar o contexto. Ou seja, eu preciso ler logo, porque vou atualizar a minha informação e começar o planejamento de organizar mesmo, amado. A gente precisa disso, de ter um checklist sobre isso. E com a palavra de Deus você vai fazer o checklist. Isso é aceito por Deus? Isso foi Deus que falou? Isso tem base na palavra? Segundo a palavra de Deus, por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra é confirmada. Tem versículos apoiando isso? Está fora do contexto ou realmente dentro do destaque dele, esse contexto está dizendo isso? Para saber se está fora ou dentro do contexto, leia os versículos anteriores e posteriores. Amém? E essa informação que chegou, você vai ser um examinador, um beriano. Espera aí, Paulo. Mas Paulo, ele está aqui trazendo a revelação do Cristo ressurreto para a igreja, as maneiras e a forma de agir. Um homem cheio de Deus, que ele disse, eu oro mais em língua do que vocês. É bom que vocês orem em línguas, mas interpreta também. E Paulo dizendo isso, Iberiano, espera aí, para. Não é assim não. Aqui não é Corinto não. Viu? Aqui é Bereia. Fala aí de novo. Qual o texto que baseia isso aí? Espera aí. Paulo. Continua. Eu recebo. Essa informação chega para mim porque eu sou um ótimo examinador da verdade, porque eu fui gerado pela semente da verdade, eu pratico a verdade, sou santificado na verdade e não posso fazer nada contra a verdade, senão em favor da verdade. Amém? Porque você é crente da palavra. Isso me lembra outro tempo, né? Estamos no ano político. Você vai se posicionar onde? Você vai se voltar para o quê? Eu ia cantar um jingle aqui, mas não pode. Não se preocupe que eu não ia ofender ninguém não, era só um jingle da época de política. Mas, olha, presta atenção. Você vai se posicionar em quem? Eu sou conservador, eu sou não sei o que, eu sou progressista, eu sou... Calma! Você em primeiro lugar é um cidadão do céu. Em primeiro lugar ou segundo lugar, dentro do contexto de filtro, você é um praticante da palavra. E nada que vá contra a sua fé, que é a base da sua palavra, ou a palavra que é a base da sua fé, você vai aceitar. Também você entendeu o trocadilho. Foi intencional. Aleluia. Atos 17, versículo 11. O livro de Atos traz a trajetória dos discípulos, os desafios dos discípulos. E olha que desafio maravilhoso Paulo encontrou. Atos 17, verso 11. Vamos ler a partir do 10. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, tendo chegado lá, foram à sinagoga dos judeus. Paulo foi logo pregar. Vamos lá, junta o povo aí, um evento. Ministério Paulo itinerante. Chegando na cidade, um missionário que está transtornando o mundo, trazendo a revelação do Cristo glorificado. Ele vai trazer a palavra e Paulo começa a falar. Sim, vamos lá, vamos receber a palavra, vamos conferir o que esse rapaz está dizendo. E ele diz no versículo 11, ora, estes foram mais nobres. É sinal de nobreza você não questionar a pessoa, mas questionar pela palavra aquilo que está sendo dito.
Amém? Não julga o vaso, julga a informação. Não julga o profeta, julga a profecia. Não julga quem está trazendo uma grande revelação, julga a revelação. Porque talvez alguém que esteja trazendo uma nova revelação acima da palavra, alguém que pregar algum evangelho, olha o filtro da palavra, que não seja o de Cristo, que não seja o Cristo crucificado, escândalo para o judeu e loucura para o gentio, outro evangelho, seja ele maldito, anátema, amaldiçoado, por ter trazido uma revelação que nem foi Deus que disse. Até Deus faz, hã? Que é isso aí, menino? Que negócio é esse? Onde foi que estava nos escritos eternos? Cadê? Gabriel, traz aqui a revelação. Eu não me lembro dessa, não. Então, você vai ser como um bereano. Você vai ser um investigador da palavra, não da vida do outro. Isso ocupa muita coisa na nossa mente, muita coisa do nosso tempo. Quanto mais tempo você tiver com a palavra, o original da palavra, a verdade da sua palavra, mesmo na versão que você tem, você não vai engolir qualquer coisa como sendo de Deus. Amém? Porque o impacto das Escrituras traz esse filtro, traz essa nobreza de você ouvir, guardar, marcar os textos e depois investigar se é bem assim que está a revelação. Amém? E eu te incentivo a fazer isso. Todos os cultos que alguém estiver pregando aqui, amados, anota. Faz a tua anotação, marca isso. Depois vai revisitar o vídeo e ouvir. Rapaz, teve aquele momento que o pastor falou. E eu sei que a gente não grava tudo. Tem hora que a gente passou um culto poderoso aqui, mas sai ali e já esqueceu. Então anota. Anota porque você vai precisar viver o contexto de Bereia aqui, que é ter comprovadamente pelas Escrituras aquilo que foi afirmado, para que você consiga praticar a altura da palavra. Não a altura do pregador, amém? A altura da palavra. Provérbios capítulo 30, versículo 5. Ó, para de acelerar o relógio aí. Que coisa. Provérbios 30, verso 5. Toda a palavra de Deus é pura. Não tem invenção, não tem mistura. Toda a palavra de Deus é pura. E é o quê? É um escudo de proteção, ela é um filtro que vai fazer você filtrar. Ela é um escudo que te protege dos dardos inflamados, porque você só vai ter fé se você ouvir a palavra. Aí você só vai conseguir usar o escudo da fé, porque você tem o escudo da palavra, que gera fé em você. Amém? Não é bom ouvir a palavra e receber os impactos da palavra? Você percebe o quanto mudou a nossa história? Não somos tão frágeis assim. Nós temos a armadura de Deus, tudo que nos protege, a própria palavra de Deus, que é como a energia que faz o escudo funcionar. Quando você vê, me perdoe, alguns eu sei que vai chegar o dia mal, como chega lá em casa também. Eu queria ter a boca profética para dizer, nunca mais, Satanás, venha dia mal na minha casa. Mas Jesus disse, olha, vai chegar. Aí eu vou brigar com Jesus? Vou nada. É melhor eu aprender com o dia mal, que esse dia mal vai me dar de experiência, para quando eu chegar mais na frente, eu estou taludinho, ó. Vem, diabo, vem, entra que agora vai ser dobrado. Porque o dia mal chega ou não chega? Um dia ele chega. Um dia ele chega para afrontar, um dia o diabo teve a oportunidade de tentar Jesus cheio do Espírito Santo, e a Bíblia diz que depois que ele venceu, como está escrito, né? Foi assim que Jesus venceu, o diabo se aparta dele até um dia oportuno. Quantos dias oportunos o diabo teve de tentar Jesus? Em todo o tempo. Jesus ia curar, as pessoas diziam, ó para aí, que miserável, está curando pelo espírito de Beelzebul. Ele só expulsa as doenças com o demônio porque ele é de Beelzebul. Até o ponto de Jesus ficar cheio daquele negócio, olha, para com isso, porque um reino que é dividido, ele se destrói. Se Beelzebul expulsa Beelzebul, então por que ele está entrando no povo aí? Agora, se eu expulso pelo Espírito de Deus, vocês estão em mais lençóis. Porque ao pai e ao filho que você disser blasfêmia, vai ser perdoada, mas ao Espírito de Deus não vai ser perdoado. Amém? Você está entendendo isso? O poder do impacto da palavra na sua vida. Isaías, verso 40, ou capítulo 40, verso 8. Isaías 40, versículo 8.
Por que eu tenho que ter essa confiabilidade da palavra? Olha aí por quê. Porque o tempo passa, o tempo voa, a conta Bamerindos pode deixar de ser uma boa, mas seca-se a erva, caem as folhas e as flores, mas a palavra do nosso Deus faz o quê? Como, mais uma vez, classe, estamos na Escola Bíblica Dominical, a palavra de Deus faz o quê? Passa tudo, mas a palavra de Deus fica. Passa o pensamento humano, a ideologia humana, o senso de sabedoria humana, mas a sabedoria de Deus permanece. Ela é eterna. E se eu pego a palavra de Deus como para mim sendo vida, eu recebo esse impacto. Eu recebo esse impacto positivo de que a sabedoria de Deus é favorável para a minha vida, porque a palavra de Deus permanece. Passa céus e terra, mas Deus vai cumprir. Amém? Quem está gostando da aula na Escola Bíblica Dominical classe? Aleluia! E amados, não estou me colocando como mestre, mas a palavra, eu estou me esmerando para ver se aquele que, como pastor, possa ser apto a ensinar. Amém? Eu estou buscando na palavra conhecimento. Se Gabriel um dia começar a criticar aqui, a gente vai para os embates mais profundos da palavra, né? Os embates teológicos segundo os versículos. Não, amados, não é para isso não que a gente está pegando isso, é para viver mesmo. Ah, isso é para mostrar para aquele herege da face da terra que eu sei mais versículos dele. Não, não é isso não. É para ser manejador bem da palavra para mim. Para que eu seja, no mínimo, parecido com Cristo. Ou um reflexo da vida de Cristo aqui na terra. Amém? Seja você assim também, anseie sobre isso também na sua vida. O impacto da palavra, ela traz para mim e para você o caráter de quem a disse, a essência de vida de quem a disse. E se eu vivo pela palavra, eu vivo a essência da vida do próprio Deus, sim ou não? Porque as palavras que nós temos, nós examinamos elas porque achamos que elas têm a vida eterna. O estilo de vida para viver a eternidade certa, amém? Não a eternidade, eternamente perdido, largado da vida de Deus, mas eternamente com Deus, amém? E a eternidade começou quando você aceitou Jesus dentro do seu coração e fez a eternidade com o endereço certo. Amém? Atos não, pelo amor de Deus. João, Evangelho de João. Capítulo 1. A gente vai ler do versículo do 1 ao 5 e o verso 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. O verso 14 diz: e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Ou seja, a palavra de Deus, o Verbo vivo, trouxe a essência de Deus para o conhecimento humano. E você tem hoje esse conhecimento, a essência da vida de Deus, na sua mão, no seu aplicativo. Amém? Amém ou não amém, gente? Não desliga agora não, apesar que o Vinícius já queimou meu tempo aqui, não sei porquê. Mas a gente vai encerrar daqui a pouco. Só mais 25 versículos. Não, a gente vai encerrar na hora certa. Já. 2 Timóteo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Versículos 16 e 17. E a gente vai encerrar com esse texto. O grupo de louvor vem para cá, para a gente cantar novamente e dizer tchau. Encerrando os trabalhos da classe. Eu sempre quis dizer isso. Aleluia. Vai ter prova. Lili lembrou, vai ter prova no seu dia a dia. Viu?
vai chegar o teste na sua casa. A gente sabe seu endereço, onde você mora, e Deus, mais ainda, Ele vai mandar a prova para você. A prova da sua fé. Amém? Isso, então exercita aí, alonga. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 15 e 16, diz assim, Paulo está falando sobre Timóteo, sobre a fé que ele recebeu desde quando? Desde a sua mocidade. Graças a Deus, quem tem de 8 a 80 anos aqui está no nível de mocidade de receber a palavra de Deus. E ele diz assim, e que desde a tua meninice recebeste, sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio, apto, capaz, que pode te fazer sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. E toda a Escritura é divinamente inspirada. Ela é proveitosa para ensinar, redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. O irmão falou 17, vamos ler para gastar logo tudo, né? Para que isso acontece? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Quem acha que aprender a palavra e receber o impacto dela é uma boa obra? Vamos cantar mais uma vez? Fica de pé e a gente vai encerrar depois do louvor. Aleluia! Que a sabedoria de Deus seja sempre disponível para você, em nome de Jesus.